Olá pessoal, sejam bem-vindos mais um dia ao nosso Diário Estoico, um dia abençoado e virtuoso para você. Hoje, 2 de junho, com o tema A Visão de Platão. De que bela maneira Platão se expressou. Sempre que quiseres falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma perspectiva aérea e ver tudo ao mesmo tempo. Ajuntamentos, exércitos, fazendas, casamentos e divórcios, nascimentos e mortes, salas de tribunal ruidosas ou espaços silenciosos. Todos os estrangeiros, feriados, monumentos, mercados, tudo misturado e organizado em emparelhamento de opostos. Marco Aurélio, em suas meditações. Há um belo diálogo chamado Ícaro Menipo, ou Um Homem Acima das Nuvens, de autoria do poeta Luciano de Samosata, em que o narrador é dotado da capacidade de voar e ver o mundo de cima. Voltando os olhos para a terra, ele vê como são comicamente pequenos, mesmo as pessoas mais ricas, os maiores estados e impérios inteiros vistos de cima. Todas as suas batalhas e preocupações tornam-se insignificantes em perspectiva. Nos tempos antigos, esse exército era apenas teórico. A maior altura a que alguém conseguia chegar era o topo de uma montanha ou de um prédio de alguns andares. Mas, à medida que a tecnologia avançou, seres humanos foram capazes de realmente adotar uma visão aérea, e maior. Edgar Mitchell, astronauta, foi uma das primeiras pessoas a vir à Terra do espaço exterior, como ele narrou mais tarde. No espaço exterior, desenvolvemos uma consciência global e instantânea, uma orientação para as pessoas, uma intensa insatisfação com o estado do mundo e uma compulsão de fazer alguma coisa a esse respeito. De lá da Lua, a política internacional parece tão insignificante. Temos vontade de agarrar um político pela nuca e arrastá-lo 400 mil quilômetros para fora e dizer: olhe para isso, seu... Não vamos continuar, né, pessoal? Muitos problemas podem ser resolvidos com a perspectiva da visão de Platão. Use-a. Hoje o Ryan Holiday se empolgou um pouco, né, pessoal? Ele colocou até uma citação de um palavrão ali no meio do texto e eu até nem fiz a leitura, mas vamos pegar o que há de bom na nossa reflexão de hoje. Essa visão aérea de Platão, você olhar o mundo pelo lado de cima considerando um todo, uma completude, e não apenas pequenos detalhes que você pode se restringir a uma parte falsa. Você tem que atentar ao grande e ao pequeno. Você tem que se atentar ao bom e ao mal, aos opostos, como diria Marco Aurélio, e ter uma visão holística sobre a realidade, para que assim você não se engane pelas falsidades que existem dentro dela. Quando você enxerga uma coisa por completa, você enxerga também tudo aquilo que existe dentro dela. E não só o que você acha que parece, quando você foca num pequeno ponto e esquece de considerar o restante. Por isso existe um estudo chamado Estudo da Mosca na Parede, que foi desenvolvido por um pesquisador chamado Ethan Kross. E nesse estudo, ele pegou 2 grupos de pessoas e colocou esses 2 grupos para lidar com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com a mesma situação. E um grupo, que era o grupo dos imersivos, estariam diretamente impostos dentro daquele problema. Eles iriam analisar apenas de uma proximidade muito grande a ponto deles se envolverem com aquela dificuldade de uma maneira muito pontual e não de uma maneira analítica que você consegue analisar o todo. E geralmente os problemas da nossa vida são assim. Nós passamos por ele e estamos tão próximos que não enxergamos ele por completo. Nós se restringimos apenas a uma certa situação, a um certo acontecimento, e esse grupo ficou responsável de tentar resolver esse problema. E o outro também, só que de uma forma diferente. Uma forma chamada analítica. Eles estavam do lado de fora, eles analisavam todas as variabilidades do problema, eles analisavam as nuances do problema, eles analisavam cada detalhe como um todo, analisando o problema por completo, uma visão mais holística da vida. E no final do estudo, ele queria saber quais dos grupos iria justamente resolver essa situação. O grupo dos imersivos não resolveu absolutamente nada e piorou o problema, tornou ele ainda maior. Já o grupo dos analíticos trouxeram milhões de soluções para apenas uma situação, e todas as soluções validadas que poderiam dar certo. E qual foi a conclusão de Ethan Kross nesse estudo? Que quanto mais longe o observador está do objeto de solução, da adversidade, do obstáculo, ou seja, quanto mais ele consegue enxergar, quanto melhor ele consegue analisar, mais capacidade ele tem para resolver qualquer situação na sua vida. Pois um problema, ele é como se fosse minhas mãos.
E quando ele acontece, ele tampa a minha visão em um nível que eu não consigo enxergar mais nada. Mas se eu dou 2, 3 passos para trás e consigo analisar não só o problema, mas tudo que está ao seu derredor, é aí que a solução surge. Quanto mais você se afasta e quanto mais você analisa o que acontece com você, melhor você consegue também enxergar aquilo e melhor você consegue solucionar aquilo. Por isso se chama estudo da mosca na parede, pois uma mosquinha na parede ninguém consegue vê-la, ninguém consegue perceber que ela está ali, mas ela está vendo tudo, uma visão holística do ambiente, da sala que ela está, e assim deve ser o ser humano na sua vida. Analisar de uma forma holística, analisar o todo e não se restringir a detalhes. Por isso, quando algo acontecer com você, espere algum tempo antes de reagir. Não reaja de antemão, não reaja de primeira impressão, não tenha momentos de impulsividade. Espere, dê 2 passos para trás, analise o todo, analise o oposto, analise o problema por completo. Tenha uma visão aérea e uma visão holística, como diria Platão e como foi comprovado em um estudo por Ethan Kross, que nós devemos se distanciar cada vez mais dos problemas. Isso nada mais é do que uma capacidade de julgamento, uma capacidade de você julgar a sua realidade de uma outra maneira que antes você não tinha visto. Então analise todos os detalhes por completo, de forma total, antes de agir, para que assim você se garanta que você não esqueceu nada. Muito obrigado por sua presença, comente aqui o que você interpretou do dia de hoje e até amanhã.